Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Jaque Pereira, host por aqui, e o meu papel é anfitriar e conduzir histórias para você, mulher que nos acompanha ao redor do mundo, possa se inspirar. E hoje eu vou trazer mais uma vez no nosso podcast uma mulher muito inspiradora, que já esteve aqui sentada com a gente há alguns anos atrás, falando sobre outro tema, e hoje a gente vai falar sobre algo que eu tenho certeza que você vai se identificar. Então, antes de eu te contar quem é e te falar o que a gente vai falar hoje, já pega esse link que tá aqui, manda para uma amiga, manda para a família, manda para as mulheres aí que você conhece, porque eu tenho certeza que vai ser transformador o episódio de hoje. Eu tô com ela, que é advogada, especialista. Nossa, eu parecia agora a Marília Gabriela, né? Do De Frente com Gabi, ó. Eu estou com ela aqui, que é advogada especialista em direito do trabalho empresarial, cofundadora da Educa Minds, apaixonada por construir ambientes mais saudáveis e respeitosos. Ela é a mãe da Malu, esposa do Cristiano, empreendedora e entusiasta da educação corporativa. Ela entende que entregar algo profundo à sociedade transforma relações no trabalho e na escola. Eu estou com ela, Silvia Schulze, nossa ex-emissária do Mulheres UOL. Seja bem-vinda. Muito obrigada, primeiro de tudo, pelo convite, já que é muito bom estar de volta num lugar onde fui tão acolhida desde a primeira vez, né? E muito feliz também por poder vir conversar sobre algo inspirador. Da outra vez, houve lágrimas e hoje, com certeza, verão muitos sorrisos nesse nosso bate-papo bem descontraído. Legal. Para quem está chegando de paraquedas aqui, ó, revira aí o nosso podcast, você vai encontrar a nossa história. Tu lembra como era o nome do episódio? Ressignificando a vida depois de uma grande perda. Ressignificando a vida depois de uma grande perda, tá? Fala sobre luto, fala sobre os desafios do luto de uma mãe. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a história dela, você pode estar procurando que você vai encontrar. E caso você também esteja aqui pela primeira vez e não entenda o que é emissária, que eu falei aqui no início, né? Nós somos uma comunidade, além de ser um podcast. Então, nós somos uma comunidade de mulheres e nós desenvolvemos 3 pilares: Deus, saúde e negócios. Inclusive nessa ordem mesmo, porque a gente sempre fala que primeiro é o que vem primeiro. Então, a gente trabalha com mulheres e a Silvia, na época em que foi a primeira comunidade, em que há muitas mãos, né, nasceu o que é hoje o Mulheres UOL, a Silvia estava conosco. Então, por isso que a gente já se conhece, né, de outros carnavais. E que uma lembrança muito boa. Exatamente, um momento muito legal. Silvia, queria conversar com você. A gente estava falando aqui sobre um tema muito interessante, que eu tenho certeza que vai impactar muitas mulheres, que é essa diferença muito sutil entre inspiração e comparação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu queria que você começasse falando, inclusive, sobre a sua empresa, sobre a Educa Minds, sobre como que surgiu isso e como que você foi lidando aí com as comparações e inspirações ao longo de todo o teu processo no empreendedorismo. Show de bola. Já que a Educa Minds, ela nasceu com outro nome. Ela se chamava Direito Descomplicado lá em 2019. Ai, que legal. Onde eu botei na cabeça que eu ia palestrar em escola e ensinar para esses adolescentes, esses jovens, esses cidadãos em formação, a diferença do bullying, do cyberbullying, do uso responsável das redes. A gente está falando de 2019, então pré-pandemia. Botei na cabeça que eu ia fazer isso. Simplesmente. Botei na cabeça, bati na escola onde eu estudava e falei assim, ó, eu dou de graça, só me dá espaço. Que legal. E daí ali eu tive a oportunidade de alcançar todo o sexto, sétimo, oitavo, não tinha nono na época, Não tinha, né? E todo o ensino médio. E foi um resultado muito positivo e quem tem cara e coragem, quem tem boca vai a Roma. É verdade. Né, Jaque? Então eu fui batendo nas escolas, fui falando, olha, se você tem esse problema, eu posso procurar levar para essas pessoas, para esses cidadãos, porque eu olho cada criança, cada adolescente, Como cada cidadão. como um cidadão em formação. Perfeito. Né? Levar qual é a consequência disso? Por que a gente faz isso? A gente precisa olhar para a comunidade escolar. É verdade. Né? E foi um ano muito bom. Já foi no início de 2019? Foi ali em abril de 2019, aí eu fui em vários colégios, e daí um indica para o outro. Que legal. E foi um resultado muito legal, porque não só ensinar, também escutar esses alunos. Então, eu tive a oportunidade de poder intervir em inúmeras histórias, das mais variadas possíveis, né? Podendo, inclusive, ajudar famílias nesse caminho, né? E daí veio a pandemia, tudo parou. Daí acabou. Não dá. Aí, compreender que não há erros nos planos de Deus... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aí, eu entendi que esse sonho, ele precisava pausar. A advocacia continuou.
E mesmo na condição de advogada, eu acreditava. Faz quanto tempo que você é advogada? Você já Já era sou advogada há mais nessa época? já era advogada, já sou advogada há mais de 10 anos, sempre conectada ao direito do trabalho, sempre conectada às empresas, mas sempre com uma bandeira muito clara. Eu posso cobrar o certo se eu fizer o certo. Perfeito. Eu preciso criar estratégias para que esse ambiente de trabalho fique bom, para que tu tenhas um bom resultado. Entendi. E a advocacia seguiu. Uhum. Entrei em um escritório, né? Logo depois que eu deixei de participar das emissárias por conta de agenda e de compromissos. Até porque a gente sabia que essa nossa entrega aqui dentro do Mulheres ou sempre foi muito grande. Então, eu sabia que naquele momento eu não podia mais. E entrei Teve que priorizar outros projetos. Exatamente. E entrei nesse escritório, conheci uma psicóloga. Numa conversa despretensiosa, eu descobri que ela tinha especialidade em questões de suicídio, porque a gente sabe que as temáticas de bullying, de cyberbullying para jovens e adolescentes pode, né? Automutilação e tudo mais. E nessa conversa a gente começou, não, mas o que a gente pode fazer junto? Que legal. Porque o conhecimento jurídico ele é importante, mas o acolhimento psicológico também. É o casamento perfeito, né? O casamento perfeito. E daí nasceu a Educar Minds, Educar Mentes. Uhum. Mas não só no ambiente escolar, também no corporativo. Né? E daí veio mudanças nas NRs. A CIPA, na NR5, deixou de ser aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e ganhou um A mais. Prevenção de Acidentes e Assédio. Porque a gente também precisa falar e educar os ambientes corporativos. Nas temáticas de assédio e nas melhorias à saúde mental das pessoas. Então, foi acrescentando temáticas importantes para trazer à luz, né, esses assuntos que às vezes passam batido. Exatamente. Mas que você sempre teve isso muito dentro de ti, né? Muito forte, muito forte. E isso porque eu sempre fui uma questionadora, né? Como assim eu não posso chegar na frente de um juiz, por exemplo, se eu tiver um problema, e dizer assim, eu não sabia que era proibido. Porque ninguém pode alegar que desconhece a lei. Mas em que momento eu ensino a lei? Nossa, faz todo sentido, né? Tipo assim. Em que momento eu ensino para um jovem e para um adolescente como que funciona ser um cidadão? Quais são os seus direitos, que é importante conhecê-los, mas também quais são os seus deveres. Perfeito. Em momento nenhum a gente ensina. Nenhum. A gente vai aprendendo a grosso modo. Na vida. E na internet que se publica de tudo, de qualquer jeito. Tu vê qualquer coisa, né? Exatamente. A gente vê um monte de gente falando besteira. Exato. Literalmente por aí. Uhum. Então, muito forte. Sempre tive muito forte isso. O ensinar. Informação é poder. É um grande poder. Que às vezes as pessoas não têm noção disso. Não tratam com a devida importância, né? Exatamente. E aí vocês fizeram esse projeto juntas. Então agora a Educa Minds é junto com a QME, essa psicóloga, que é a cofundadora também, né? O nosso símbolo é um cérebro iluminado. Ai, que legal. Exatamente, porque o propósito, né? Eu gosto dessa palavra também. Porque tu precisa, se tu quer empreender, quer criar um negócio, tu precisa ter isso, algo que bate no teu coração mais forte. Sim. Né? E toda vez que a gente vai até uma empresa e palestra sobre assédio, a título de esclarecimento, toda vez que a gente coloca o nosso relatório, que é anônimo, de risco para rodar, e a gente identifica que a gente consegue resolver, olha, não tem 7 dígitos que me tragam maior felicidade. Satisfação, né? Exatamente, porque tu conseguiu, às vezes, mostrar para uma pessoa que ela estava cometendo assédio e não sabia, porque às vezes não sabe. Como tu falou, falta de informação. Falta de informação. A outra pessoa que estava sofrendo também não sabe. Não sabe como se posicionar, como cobrar, como né? se proteger, como pedir ajuda. Né? E daí vem isso de fora e traz informação de um jeito simples. E nas escolas ainda também fazem? Também. Aí a gente melhorou, que já era bom. Melhorou, que né? já era bom. Porque quando eu criei sozinha, porque empreender muitas vezes é um mar solitário. Com certeza. Né? E o mar solitário que tu tem que saber também dividir o que é inspirar, até onde tu tá se comparando. Pra não paralisar, né? Pra não paralisar. É muito fácil olhar pro negócio do outro que já tá há um tempo ali. Exatamente. Pronto, desiste. Eu não vou conseguir. Porque o fulano tem muito mais poder. Porque o outro fez um vídeo falando que tá faturando 7 dígitos e você tem 2 clientes. Calma, verdade. Né? Calma aí. Primeiro que a gente tem que partir do pressuposto que nem tudo que tá na internet é verdade, né? Porque existe muito
fake news, literalmente, Ah, inclusive dentro dessas coisas, desses profissionais. Infelizmente, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. De profissionais que estão lá divulgando sobre o seu trabalho e tudo mais, e às vezes trazem dados que nem são verdadeiros. É vender uma coisa que não existe pra vender é. algo que não existe, entendeu? Que é Então, tipo, preocupante, exatamente. porque se a gente não souber separar a inspiração da comparação, a gente paralisa, abandona. E não avança. E eu tava falando em um outro episódio que eu gravei com outra convidada, justamente sobre isso, a importância de a gente saber, não se comparar com o outro, mas olhar para nossa própria jornada também. Olhar o quanto eu tô evoluindo, o quanto eu cresci, como eu era um ano atrás, o que eu fazia um ano atrás, como que estava minha saúde mental há um ano atrás, como que estava o meu corpo físico há um ano atrás. Quando a gente olha para um ano atrás e percebe que talvez nós estamos melhorando, aí essa comparação cai por terra. E a gente Exatamente. se inspira de novo, e a gente pode se inspirar em pessoas, né? Assim como uma inspira a outra nas redes sociais, no que for, mas a gente tem que olhar como inspiração, não como comparação. Exatamente. E nós fizemos uma ampliação do alcance dessas palestras nas escolas, né? Trazendo esse viés psicológico também de acolhimento, para poder levar para esses jovens uma noção das consequências do que eles fazem. Porque a pandemia foi um divisor de águas muito grande. E É. nós que somos mães sabemos. De Uhum. repente, a aula foi para dentro de casa. Sim, E para a aula ocorrer, eu precisei entregar para o meu filho um celular, um tablet, um computador. exatamente. E daí começou que as comunicações passaram a ser num grupo de WhatsApp. Para eles aquilo ficou muito habitual, Habitual. normal para eles, porque até então, né, a gente podia dar uma segurada, são muito novinho ainda. Agora, quando Que eu só tenho que tem fazer? aquilo, Exatamente. aí a criança tem acesso àquilo, não quer mais não ter, né? Não, exatamente. E daí e é muito o conflito geracional que eu falo também, porque a Educamães ela não palestra só para alunos. Ela palestra para gestores escolares também, como se posicionar, como conduzir, até pela própria responsabilidade civil que uma escola tem em casos de bullying. Perfeito, E os pais. perfeito. A comunidade escolar ela tem que ser Como um todo, né? Uma como um tríade. todo olhada. Exatamente. Conversar com os pais. Porque quando a gente identifica um agressor, pode ter certeza que tem alguma coisa dentro de casa. Exato. Nunca é do nada, né? Nada não, do nada. Não. Óbvio que a gente tem que saber separar as convivências, os Sim, conflitos. a própria idade, né? Os Exatamente. conflitos internos de cada um. De cada um, os conflitos com o outro, né? O quanto é importante os nossos filhos. E eu falo nossos filhos porque nós somos mães também, Exato. as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm que saber lidar com os conflitos, mas eles também precisam entender os limites, Uhum. né? E também saber quando buscar ajuda e como buscar ajuda, Perfeito. né? E agora você concilia essa empresa com a advocacia. Com a advocacia. E agora tu tá trabalhando sozinha, empreendendo, Entendendo, aprendendo o tempo todo, porque o sonho de empreender ele é muito bonito. Na teoria, né? É maravilhoso. No dia a dia, se tu não se cuidar, tu desanima. Porque é financeiro, é administrativo, É instável, né? também é instável. E daí a armadilha da rede. Porque quem é visto, muitas vezes é visto na rede. Sim. Né? Então, o mundo tá aqui. O teu cliente tá aqui. Tá aí. Onde que eu posso ter esse cuidado de me inspirar nas pessoas, mas não me desanimar e não cair na armadilha da comparação. A Sim, comparação é inimiga da felicidade. muito. E ela mata a nossa autenticidade. Sim. Porque E aí muitas tu vezes- fica olhando pro outro, né? E não Aham. olha pra tua habilidade, pro teu diferencial, pro teu talento. E por vezes esquece até o que é sucesso pra ti. Porque também difere, né? De uma pessoa pra outra. Sim. Eu entendo que sucesso pra mim é estar próxima da minha família. Exato. Aliás, eu gosto muito de falar que a minha família é o meu maior ativo. É, eu concordo. E tem mulheres que não vão achar isso. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Cada uma tem Exatamente. sua régua de sucesso. O que é É. sucesso pra cada uma. Às vezes a régua de sucesso de outra mulher é eu escolhi não ter filhos e tá tudo bem também, É, mas eu quero viajar o viajar o mundo, mundo, conhecer outros países. né? Botar a carreira em primeiro lugar e tá tudo bem. E a gente sempre poder lembrar da nossa régua de sucesso e se inspirar nas pessoas positivamente. Sim. Olhar para a rede social como um aliado, porque não há dúvidas quanto a isso, mas sempre lembrar que inspirar não é comparar. Sim, exatamente. Até porque a gente
tá se perdendo muito por causa do digital, a gente se perde muito da nossa essência, né? De quem nós fomos criadas para ser. Então, conversando contigo, eu percebo que tu tem dentro de ti essa chama sobre a educação, que te brilha os olhos, que te inspira, que te traz sentido e propósito, que dentro de mim não tem essa chama, tem outra chama, né? Por exemplo, outros propósitos dentro de mim que me movem. Então a gente começa a entender, por mais óbvio que seja, mas a gente se perde disso, que Deus depositou dentro de cada pessoa uma habilidade, uma chama, um propósito, porque aquilo que você veio cumprir no mundo é só você que vai cumprir. Eu não vou fazer o teu papel. Você não Exatamente. vai fazer o meu papel, né? O meu papel é diferente do teu. Então, quando a gente começa a se comparar, a gente mata o nosso propósito, mata a nossa autenticidade. A gente olha para os lados, a gente não avança, porque a gente fica tentando pegar um pouquinho de cada coisa e a gente vira naquele emaranhado que não sabe nem o que é mais. Exatamente. Você perde a capacidade de se reconhecer. Exato. E como isso é uma armadilha fácil de cair. Porque tu começa a olhar. Às vezes tu acorda às 8. Às vezes faz sentido pra te acordar 8 horas da manhã. Aí tu acorda, aí se tu pega a rede, tu já viu uma pessoa Umas que 5 acordou da às manhã. 5, já correu. Eu sou essa já- pessoa, amiga, que acorda às 8. Se eu puder, acordo às 9. Se depender, às 10. 10. Porque eu sou assim, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que acorda dando bom dia pro sol. Também não. Não sou. Eu acordo às 8 da manhã e tomo meu café em paz. E E aí beleza, começa o o dia dia. rende. Isso. Se eu precisar acordar às 6 horas da manhã pra Isso, viajar, também. pra ir atender, beleza. Mas Principalmente pra ir viajar. aí até as 3, a gente Aí nem até dorme, né? antes. Aí até antes. Mas entender isso e saber se respeitar, Conhecer os nossos limites, as nossas particularidades, porque eu tentei também ser essa pessoa que acorda muito cedo, que faz exercício muito cedo, que tudo muito cedo. E eu acho que é maravilhoso mesmo. Eu acho que existe uma qualidade em quem consegue acordar bem cedo e ser produtivo. Só que essa pessoa, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ela capotou o Jeep dela. exatamente. A gente tem que ver olhar por aí. Aí hoje nós temos filhos. O meu filho não vai dormir tão cedo ainda, né? O Arthur, ele estuda à tarde, então ele chega às 5 e pouco da escola, ainda tá aceso. E aí eu tenho compromissos na nossa igreja, que são de noite. Nós temos um compromisso do Alive, que começa o culto de jovens, que ele começa às 9 da noite, de sexta-feira. Começa às 9. Como que eu posso ser uma pessoa que acorda às 5 da manhã se eu tenho compromisso às 9 da noite? Amiga, a conta não bate. Então você tem que Exatamente. também. E em outros momentos, por exemplo, eu já morei no Mato Grosso, que além de ser uma cidade muito quente, que eu acho que por isso que eu caía cedo da cama, a minha realidade era outra. O Arthur estudava de manhã, ele era mais bebê, então ele dormia mais cedo. Eu não tinha compromisso de noite na igreja. Eu não tinha, né? Eu trabalhava na época como fotógrafa, então trabalhava ali, horário comercial certinho, bonitinha. Eu ia dormir mais cedo, 10 horas, eu já tava dormindo. Hoje não é essa a minha realidade. Então a gente também tem que aprender que o que fazia sentido para nós mesmas alguns anos atrás pode não fazer mais. E aí a gente tem que respeitar isso e se acolher, né? Acolher isso, dizer, beleza, se ano passado eu acordava às 5 da manhã e funcionava, hoje na minha rotina não tá cabendo. Se antes eu treinava, eu passei por uma reforma recentemente, né? Eu tive que treinar em outro horário, sempre treinei de manhã. Tive que treinar quando eu deixava o Arthur na escola, pra aproveitar a viagem, porque a gente tava morando fora do apartamento, então ia pra lá, deixava na escola e já aproveitava pra treinar. Então a gente se olhar com esse carinho também de que nada é. Eu até ouvi uma frase, e eu sou péssima com os autores, eles que me perdoem, porque eu nunca lembro quem foi. Mas eu ouvi ou li em algum lugar que é assim, ó. E eu acho que até algum filósofo bem famoso, que é assim, ó. Nada é estável, exceto, ou nada é permanente, exceto a mudança. Então, nada é permanente, exceto a mudança. Quando a gente olha pra isso também no meu trabalho, nas minhas relações, no meu jeito de levar a vida, na minha rotina, que eu não preciso ficar engessada naquilo para sempre. Você trabalhou para empresas e hoje você está empreendendo, então eu não preciso ficar. Deu certo por um tempo, mas eu posso fazer dar certo de outra forma, né? Também. E também olhar para outra questão que surgiu agora. Acolher os descansos. Nós viramos uma geração que empreende, que vive cansada. Meu Deus, descansar é pra gente folgada, né? Não tá trabalhando? Trabalha enquanto os outros dormem, acorde às 5 da manhã, tem uma vida perfeita. Só que não, até vir um burnout. É verdade, exatamente. Até você precisar de remédio para dormir, remédio para acordar, um cansaço extremo. Não é aquela história de trabalhar tanto para nada faltar dentro de casa e no fim falta você. Apenas. O básico. Exatamente. É por isso que Salomão fala na Bíblia, né? Acho que é Provérbios que fala que às vezes a gente tá correndo atrás do vento, né? Correr atrás do vento é isso, é a gente ficar tão preocupada às vezes olhando. É por isso que também na comunidade Mulheres UOL
A ordem é Deus, saúde e depois negócio. Porque a gente entende que quando nós olhamos para Deus, a gente está conectada com o nosso Criador. Primeiro, a gente consegue entender a nossa identidade, saber quem nós somos, os nossos talentos, nossas habilidades. Depois a gente olha para nossa saúde, porque é através do nosso corpo, que é o veículo, né? De tudo que a gente faz, do nosso propósito, de quem a gente ama. Então a gente precisa cuidar dessa casca aqui para manter bem ali o nosso propósito. E aí os negócios, eles vêm como consequência. Quando tu tá com a cabeça boa, com o corpo bom, quando tu tá alinhado com Deus, consequentemente os teus negócios vão prosperar. E a gente nem tá falando aqui de que precisa fazer milhões. Né? Eu sempre Não. digo que esse 6 em 7, gente, não é isso, entendeu? Não é sobre isso. Não é sobre isso. E ótimo quem faz, glória a Deus, que bom, que bênção. Mas não existe um sucesso, só como a gente falou antes. Não é só essa pessoa que fatura isso que ela tem sucesso. Às vezes, o sucesso está em outra coisa para você. E você conseguir olhar para esse lado com carinho e entender que para você funcionar, para os teus negócios funcionar, você tem que estar bem. Então, eu tenho certeza que tu também passou por um processo de se cuidar, de olhar para si, né? Sim, muito forte. E a minha mãe me mandou uma mensagem de aniversário. Primeiro que a minha mãe me proíbe de falar, estou correndo atrás. Ó. Para de correr. Tá correndo pra Por quê? quê? Pra onde? Pra pegar o quê? É verdade. Porque Deus providencia. Perfeito. Então, a minha mensagem de aniversário, ela disse que Deus nos prepara e nos entrega várias formas de ter sucesso na vida. Isso. E às vezes o sucesso é poder cozinhar para tua família. Exato. Olha, não tem 6 em 7 que pague isso, sabe? Não tem. Nessa minha jornada de empreender, até compartilhando contigo, no final do ano passado eu recebi uma proposta muito legal de um escritório, uma proposta financeira interessante. Eu fiquei 3 dias no lugar, porque o sucesso para mim não é mais isso. Uhum. É estar próxima da minha né? família, é estar em casa, quando a minha filha chegar da escola, é poder acompanhar o crescimento dela, porque eu sei que eu já tô com ela, tá com 13, vai fazer 14 esse ano já. Mentira, 14? Eu já não sou mais a pessoa mais importante da vida dela, É verdade. mas eu ainda tô naquele processo de ser próxima. Num E momento passa muito importante. rápido pra vida adulta já, né? Tá com Exatamente. 14? Então por que eu não posso esperar mais 2, 3 anos pra sair viajando a trabalho enlouquecida e ficar próxima da Porque a minha nossa filha? vida até não que eu- acaba, né? Ela não vai acabar Exatamente. amanhã. Exatamente. Às vezes a gente tem essa impressão, meu Deus, eu tenho que abraçar tudo agora. Eu vou aceitar todas as Tudo. oportunidades, Aham. todas as Não. propostas e me sugo. Por isso que a gente acaba tendo esse negócio. Porque Aham. ditaram pra gente que aos 23 a gente tinha que se formar, aos 30 casar e ter filho. Já Com tinha que ter 35, sucesso Casa de financeiro. praia, por Com favor. certeza, viagem pro exterior, 2 carros na garagem. É. Existiu-se essa falácia, né? Que não existe. Uma grande falácia. E tu, como formada em Direito, vai compreender o que eu falo. Na nossa profissão, mais ainda. Muito. É um Como passo a assim? passo, né? Como assim você já não tem um escritório, já não tem 4 pessoas trabalhando pra ti? Eu lembro, amiga, que eu saí da faculdade em 2016. Eu passei na OAB em 2022. Eu fiz a prova ali em 2017, não passei. E depois fiz de novo em 2022, no ano que eu conheci Mulheres UOL, e passei. E todas as vezes que eu encontrava algumas pessoas próximas da faculdade, daquele ambiente, durante todos esses anos, era: não passou na OAB ainda? E a OAB, já conseguiu? E a OAB? Então, existe também essa exigência do nosso próprio ambiente de trabalho, seja ele qual for, na verdade. Não é só o direito. Qualquer outro que tiver ali premissas que as pessoas julguem ser óbvias, né? Elas cobram isso da gente, né? Cobram. E aí, se tu não tá bem, ó, alinhada contigo mesmo. E agora? Né? Eu demorei um tempo, porque eu me formei, tive a Malu pequenininha, precisava da minha Teve atenção. ela logo quando se formou? Logo depois da formatura. Eu tava grávida na minha formatura e não sabia. Ai, que legal! E essa comparação, eu já sofri comparações. Eu olhava meus colegas de faculdade, passaram na AB, já estavam trabalhando no escritório e eu tava lá. Perfeito, bebê. eu também. O Arthur veio no 7º semestre, foi bem assim também. E hoje eu olho e digo assim, nossa, ainda bem que foi assim. Porque Como tinha que ser. a vida, porque Deus já sabia que em um outro momento eu teria um outro filho e que esse filho não ficaria pra mim. Eu teria verdade. que entregar. Então, que bom que ela tava aqui, Perfeito. né? Que bom que a gente, que eu aprendi. Em um momento que talvez tu não planejou, tu não pensou, não. mas veio. Veio. E eu sou tão grata pela vida da minha filha. Pela vinda dos meus 2 filhos, na verdade, né? Porque o que a Malu me ensina são coisas diferentes das que o Lorenzo me ensinou, né?
Lorenzo me ensinou que eu posso, que eu consigo, que eu tenho força. E que mesmo depois da dor tão grande, porque tu perder um filho é algo inenarrável, tu Eu nem consegue posso encontrar a imaginar. felicidade. E olhar pra ela. A Malu é engraçada, ela tem as coisas dela como adolescente, mas ela tem umas conversas também muito legal, assim, sabe? Inteligente, né? Às vezes ela me pergunta assim, por que tu faz as coisas se não tem ninguém te obrigando a fazer? Aí lá vai a gente conversar Pronto. sobre como a importância das responsabilidades, das coisas, de que você tem que fazer. Mesmo Da autorresponsabilidade, né, também. Exatamente, porque talvez ela tinha aquela noção, minha mãe é Se adulta, mandar, eu vou fazer, manda, né? ai, porque eu faço o que eu quero. Não, É a verdade. gente não faz o que a gente quer o tempo todo, Não. né? Então, ter essas pessoas na minha vida foi muito importante nesse processo de crescimento. E poder me inspirar em pessoas e não me comparar e que me dá gás para seguir. Perfeito. Entender que, diferente de pessoas que vêm de famílias muito afortunadas, e que bom, não há inveja Isso. nessa ponderação, tá? Mas eu fui a primeira pessoa a me formar no ensino superior da minha família. Exato. Com muita luta. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Uhum. Então, não dá pra querer Não dá pra querer comparar. comparar. Se inspira. Sim. Que bom que em algum momento... Se inspirar no sentido de, nossa, é possível, né? É possível, Eu posso exatamente. achar um caminho, não preciso fazer exatamente o que o outro está fazendo, mas existe uma forma de realizar sonhos, existe uma forma de sair de uma realidade e ir para outra melhor. Existe uma forma de crescer. Então, não é que seja exatamente, por exemplo, eu olho para você, advogada, com uma empresa, com tempo de qualidade com a família. Eu não preciso me inspirar necessariamente no que tu faz, porque eu já que sou formada em direito, para quem não sabe, mas não atuo, porque não é a minha paixão. Meio que eu fiz ali, né, na obrigação ali dos 17 anos, sem saber pra onde ia. Queria algumas outras coisas, mas fui por influência da família. E tudo bem, agora eu posso olhar e pensar, nossa, que legal, ela criou uma empresa que une o propósito dela com o trabalho dela. Ela achou uma parceira que abraça a mesma causa que ela. Olha que legal, as parcerias podem acontecer, pode dar certo. Então, me inspirar dessa forma. Sim. Não pegando tal qual, né? Tudo igual. Não, eu quero ser advogada que nem ela. Eu quero o mesmo faturamento dela. Não é assim, né? E acho que é isso que inconscientemente às vezes a gente faz e atrapalha. Atrapalha, até porque, por exemplo, se a gente voltar na ideia de o que é sucesso, tu consegue pensar no que tu tens em mente pra tua velhice? Porque a minha é uma casinha perto da praia, poder ver o sol nascer na praia, e ter um quintal pra ter um monte de bichinho. Porque eu quero ter um pato, porque eu quero ter um cachorro, porque eu quero... Não preciso de 50 mil imóveis. Eu preciso ter tranquilidade para viver uma vida feliz. Essa é a tua prioridade, né? Que é diferente da tua. Quer estar perto da praia também, mas pode ser que o sonho seja terminar a vida num sítio bem longe, lá acho que o meu marido quer um sítio, viu? Aí tem que encontrar o equilíbrio. Um sítio perto da praia, eu acho que vai ter que ser assim. Mas é sobre isso, sabe? É entender que primeiro, saber que empreender é um mar solitário, que tu precisa, sim, buscar inspiração, por favor. É um mar solitário, Aprender no empreender, mas não se comparar. Sempre lembrar da tua régua de sucesso e de onde nós estávamos há 2 anos já. Nós somos 2 mulheres completamente diferentes. É verdade. A começar pelo cabelo. Em todos os sentidos. É o cabelo que tá diferente, é a visão de mundo que tá diferente, é a roupa que tá diferente. É verdade, tudo. Eu se me olhar há 1 ano, ainda bem que eu mudei, que eu tomei decisões que envolveram muita coragem e a de se colocar em primeiro lugar. Meu Deus do céu, não, eu preciso estar bem para estar bem. Pro resto estar bem, né? Exatamente. Entender que não há erros no jeito que as coisas acontecem, porque sempre tem uma lição. Sempre. Isso que você falou antes da Malu, o Arthur, meu filho, né? Eu engravidei do Arthur, eu estava na 7ª fase ali do direito, lá no Rio Grande do Sul. E foi uma gravidez também totalmente inesperada. E às vezes as pessoas, né? Eu escutei muito na época um discurso assim de que, ai, como assim gravidez inesperada? Se você se relacionou sem proteção, você... Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Primeiro, começa pelo princípio. Tomei pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte se chama Arthur, hoje. Não funcionou. As coisas falham, galera. Aquele 0,99%, 0,1%, ele falha. Ele tá lá porque realmente falha. Então, primeira coisa, né? Se você... Eu acredito que aqui Mulheres do não vai ter isso. Mas se você, às vezes, tem esse pensamento de julgar a outra pessoa... Ai, como que engravidou
sem planejar. Não, isso não existe. E aí eu escutei muito esse discurso. E foi bem assim também. Eu saí da faculdade, todos os meus planos, amiga, bem princesa, de tipo assim, vou sair da faculdade, vou estudar para um concurso, porque eu não queria ser advogada mesmo. Queria estudar para um concurso, queria ter OAB, porque me auxilia, né, também em alguns concursos. Queria estudar para OAB, queria estudar para concursos, e essa era e a minha estabilidade naquela época, com 20 anos, mais ou menos, era isso que eu tinha na minha mente. E aí veio o Arthur. E estabilidade e uma gravidez inesperada não combina, né? Não. Solteira não combina, menos né? ainda. Solteira menos ainda. Então, fui mãe solteira. Eu sempre digo que, na verdade, nem cheguei a ser mãe solteira, porque a minha mãe foi tão presente que ela foi um pai pro meu filho, né? E ainda é muito presente na vida dele. Então, eu tive o benefício de ter essa rede de apoio, mas eu entendo que quando o Arthur veio, ele me ensinou coisas, ele me ensinou. Primeiro, ele mudou totalmente esse destino. Que talvez. Porque daí ali eu já pensei assim, ó, eu não quero mais o direito, eu só quero trabalhar. Eu quero prosperar para eu poder cuidar do meu filho. Então, eu deixei o Arthur muito tempo com a minha mãe lá no Rio Grande do Sul. Eu vim pra Floripa, eu me formei num sábado, no domingo eu tava aqui. Não conhecia ninguém, não tinha ninguém. Era do tempo que eu olhava as coisas pelo Facebook, achava quarto pra alugar, essa coisa assim, bem louca. Também com muita coragem, sempre tive muita coragem. Medo também, mas eu tinha mais coragem do que medo, porque eu tinha pavor de pensar em continuar no mesmo lugar e as coisas não acontecerem. Isso me dá angústia até hoje, assim. Então eu prefiro ir lá e tentar. Se eu ver que não dá certo, Beleza, eu volto. Volta! Nada me prende, né? Exatamente. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei um período longe do Arthur. Bastante tempo. De ficar quase um ano, assim. Claro, eu via ele entre alguns meses, mas era muito pouquinho. E ele era um toquinho. Ai, meu Deus. Ele tinha 1 ano e 5 meses quando eu me formei. Então, eu fiquei um tempo longe do Arthur. E aí, eu vim pra Floripa. E entre idas e vindas, voltei pra Floripa em 2019. E daí, o Arthur, de novo, não pôde vir comigo porque veio a pandemia. E, de novo, eu estava solteira. Então, eu tive que trabalhar muito. Eu trabalhei muito, eu ocupava a minha cabeça. Trabalhava no comércio na época. Trabalhava já com marketing, mas era dentro de uma empresa. E trabalhava muito, muito, muito. Final de semana, feriado, eu tava sempre escalada. Porque eu tava morando aqui sozinha, né? Não tinha parceiro, não tinha meu filho comigo. Meus filhos autoprofetizando. Meu filho, não tinha meu filho, não era, né? Não tava com ninguém na época. Minha mãe não morava aqui. Todo mundo lá no Rio Grande do Sul. E eu trabalhei muito. Muito mesmo. Não tive nenhum problema de saúde mental nem nada, porque eu estava muito focada e eu tinha como eu morava sozinha, amiga, eu tinha os meus momentos. Eu chegava em casa, eu tinha o meu momento. Eu sempre tive um relacionamento com Deus, embora eu tivesse daquele jeito meio mais ou pouco mais menos afastada, bem do afastadinha, pai. mas eu tinha. Então, querendo ou não, Deus sempre nos sustenta, né? Mesmo quando a gente tá longe dele. E aí, hoje, eu olho, quando você pergunta assim, o que é sucesso, é muito parecido com o que tu disse, porque hoje, depois de tanto tempo ter abdicado de estar perto do meu filho, de ter perdido muitas fases dele, de ter perdido coisas que não vou recuperar mais, eu penso, eu só quero estar perto do meu filho. Então, hoje, eu levo ele lá pra aula que ele tem de natação, eu levo ele lá pra aula de luta que ele faz, eu levo pra escola, eu busco da escola, eu levo tomar açaí. Fica na avó dele, sim, fica final de semana lá, brinca, porque, né, aproveita. Eu fico feliz de ter uma mãe presente, no caso a avó, né, a minha mãe presente na vida dele. Hoje, tô casada, meu marido trata o Arthur tal qual como filho dele, né, sem nenhuma distinção, então ele trata com muito amor. Hoje, pra mim, sucesso é isso, é eu ter tempo, e é isso que tu falou. Também já tive a oportunidade de estar trabalhando fora, de ficar fora o dia inteiro de casa. Hoje, pra mim, não cabe mais. Hoje, eu prefiro, de verdade, ter menos dinheiro na minha conta, mas estar pertinho dele, perto da minha família, dentro de casa, curtindo isso. Quando a gente entende que é uma bênção a gente ter roupa do filho pra lavar em casa, tudo muda, né, amiga? Então, eu acho que o propósito também é isso. Porque se a gente olha com comparação pra isso, eu podia ter olhado e pensar, cara, me lasquei. Não tô com a vida ganha, tô parada, tô com mais de 30 anos aqui, não sei, não tô ainda, né, fazendo milhões e tal. Mas daí eu olho pra minha jornada, olha como eu tava um tempo atrás. Olha na pandemia como é que era a minha vida. Então, o Arthur longe de mim, sem, né, não tinha ainda meu marido, tava com o meu coração lá em pedacinhos, numa busca emocional, assim, que não, né, porque a falta de identidade com Deus, de entender o que Deus estava me falando, me causou tudo isso. Então, realmente, a gente só descobre o nosso propósito olhando pra nós, pra Deus primeiramente, porque Ele nos revela. E lembrando de quem nós éramos há um tempo atrás. Exatamente. Então, esse é o nosso propósito, né? E te ouvir falar, eu também passei períodos longe da Malu. E só quem precisa ficar longe do filho sabe a dor que é.
E poder olhar eu olho o Arthur, o olhinho dele, assim, às vezes, sabe? Lindo. É muito bom isso. É verdade. E por que não olhar para isso e entender que é essa a régua de sucesso? Exato. Se inspira nas pessoas na internet, mas não se compara, não se joga para baixo, não se desanima, não deixa teu sonho de lado. Porque a fulana fez um history falando hoje que ela comprou uma BMW que faturou 7 É dígitos. verdade. Né? Não, não. Eu não quero dizer aqui que as pessoas não desejem ter dinheiro. Desejem. Exato. Mas bem. Mas não pode ser o senhor das Mas nossas não pode vidas. ser o senhor das Não nossas pode vidas. ser, o sucesso não pode estar Exato. nisso. Porque isso é uma coisa que a gente pode perder. Então, É muito volátil. Muito. Se a gente deposita nossa felicidade em algo que a gente pode perder a qualquer momento, a Então, gente não dá. não, tá fadado ao fracasso. Exatamente. Agora, se a gente entende que a felicidade, primeiro, é um estado de espírito, é de me conhecer, é de saber assim, ó, eu sei o que é. Na Bíblia, Paulo diz, né, que ele sabe o que é estar contente em todo e qualquer tempo, porque ele já teve muito e ele já não teve nada, ele já passou fome e ele já teve fartura. Então, que a gente possa se inspirar em Paulo e estar em estado de contentamento, porque não é exterior, é É interno. interno. Perfeito. Amiga, a gente tá indo pro finalzinho do nosso podcast, passou muito rápido. Passou, nem sentimos, Não, né? e eu queria que tu trouxesse uma mensagem final para essa mulherada que tá aí no caminho do empreendedorismo, talvez passando por uma transição de carreira, como você passou, talvez enfrentando os desafios da maternidade, como a gente também enfrenta. Tudo acontece ao mesmo tempo, Tudo ao mesmo né? tempo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem tá nos assistindo. Mulheres, nós exercemos inúmeros papéis todos os dias e eles acontecem simultaneamente. Então, procurem ter um centro, procurem ser firmes na fé, qual ela seja, mas se conheçam com paciência, acolham a si como vocês acolhem os outros. Perfeito. E daí vocês vão entender o caminho. O caminho ele vai se abrindo, né? É caminhando que se faz o caminho, já diria a Exatamente. canção. Então, se inspirem mais, se comparem menos e entendam que a rede ela é um grande aliado, mas ela não é determinante. Não. Muito que tá ali não é real. Não. A gente mostra o que a gente quer mostrar. Exatamente. Isso é só por aí já deveria ser, né? Ter um divisor de Um águas divisor. ali na nossa percepção. mentalidade. Exato. Então, se mantenham firmes, se amem, se acolham e se inspirem. E que a gente possa hoje ter conseguido inspirar um pouquinho vocês também. Com certeza. Divide com a gente teu arroba, o arroba no Instagram, para as mulheres te acompanharem, também te conhecerem mais. É educa.minds, que é a empresa que trabalha com essas palestras e esses treinamentos, e Silvia Shoes _. Depois eu deixo o endereço para vocês também. Pode me acompanhar lá também, eu divido um pouco da minha vida. Perfeito. Malu está lá também, Malu né? tá lá, o cachorrinho tá lá, tá isso, todo mundo lá. Silvia, foi um prazer entrevistar você. Adorei conhecer mais da tua história no empreendedorismo. Que Deus siga te abençoando, te prosperando, mantendo vivo esse propósito, porque é tão claro que o que tu faz é o que tu ama, que eu acho que só isso já basta, né? Já basta. Então, que tu possas crescer cada vez mais. Obrigada pela tua partilha. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Fique de olho, teremos mais mulheres aqui nos inspirando. Você pode procurar aí os nossos episódios antigos, procurar o episódio em que você vai conhecer mais da história da Sil. Você vai chorar um pouquinho, eu sei, mas é uma história inspiradora para te dar força, para te inspirar, para você não desanimar aí nos seus desafios. E a gente se vê no próximo episódio do Mulheres do UOL. Até lá!